Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com a pergunta de Onassi Silveira. Professor, boa tarde. Por favor, me diga se seria possível um psicólogo comportamental, TB, behaviorista, ser psicanalista, utilizando essas abordagens como ferramentas no momento propício. Ou ainda, se seria possível ser psicólogo behaviorista em dias e horários distintos e ser psicanalista. Obrigado. Onassi, é uma pergunta muito simpática, né? Porque você permite a gente pensar assim, o estatuto da psicanálise como uma ferramenta, como um instrumento, né? Você pode dizer assim, eu uso esse instrumento quando ele é mais indicado, eu não uso esse instrumento, eu uso outro instrumento quando ele é mais indicado também. Então, você está perguntando sobre uma espécie de ecletismo da nossa prática, que em sã consciência a gente podia objetar e dizer assim, não, mas o que a gente deve fazer é usar aquilo que é melhor para aquele paciente, né? Pensando assim, olhe as ferramentas, olhe os instrumentos e aplique-se o que a gente melhor tiver, né? Coisa não é bem assim, porque no caso da psicanálise, a relação com que a gente faz não é uma relação instrumental, não é uma relação de técnicas, que eu me aproprio e aplico, né? É uma relação de incorporação de conceitos, é uma relação que tem que ver com o desejo que você tem no momento em que está fazendo aquilo que você faz, né? A gente tem uma outra relação entre método e técnica, né? Enquanto para a tradição behaviorista, inclusive para a tradição cognitivista, que muitas vezes veio da psicanálise, né? Vários autores do cognitivismo passaram pela psicanálise, Bowlby, Beck, Seligman, todos eles dialogaram com a psicanálise, que era, vamos dizer assim, a ciência psicológica hegemônica aí nos anos 60, 50, e a partir dela derivaram coisas, enfatizaram outros, fizeram cortes, né? Quer dizer, a gente tem uma espécie de apropriação e de trançamento teórico e conceitual que não espelha a prática efetiva e concreta. Na psicanálise não se trata de pegar ideias e aplicá-las diretamente. Se assim fosse, a gente não teria que passar por uma psicanálise para se tornar psicanalista, né? Veja que essa regra ela não vale para o terapeuta behaviorista. Ele não precisa ter passado por uma clínica, para uma experiência pessoal psicoterápica com o método behaviorista para poder ser um bom terapeuta behaviorista. Claro, porque isso é condizente com as premissas epistemológicas, com as premissas de método, de como funciona, né, a psicoterapia de orientação cognitivista ou behaviorista. Estou aqui reunindo. Aquele que me disser, olha, de dia eu faço TCC e de noite eu faço psicanálise, e olha, caminha bem a coisa, eu vou dizer, vou me lembrar de uma coisa que eu ouvi quando eu comecei a jogar tênis. De repente eu notei que com a mão esquerda, o backhand, meu backhand era melhor que o meu drive, melhor que a minha direita, né? E eu fui comentar isso com um amigo meu e a resposta dele foi assim, olha, o mínimo que eu posso dizer é que a sua direita está péssima. Você está muito ruim com a sua direita e por isso você está fazendo essa comparação, porque são coisas, vamos dizer assim, incompatíveis, né? Porque você pode ter um ecletismo de técnicas, mas em algum momento você vai estar, então, fazendo um argumento tipo moving tiger, né? Quando a coisa aperta para um lado, você foge para o outro. E quando ela aperta do outro lado, você foge para uma. O mais provável é que você não vai conseguir enfrentar verticalmente certos problemas que a clínica vai te colocar, principalmente a médio e longo prazo. Então, gente, viva a abertura, mas o ecletismo na hora da clínica, ele não tem se mostrado um caminho muito fértil, né? No fundo, ele ajuda a gente a confirmar preconceitos e crenças e não se aprofundar naquela prática, naquela orientação que a gente tem para encontrar a melhor escuta para os nossos pacientes. Mais dicas técnicas, metodológicas e metapsicológicas, clique aqui no Aqueronta Movebo.